Olá, estamos de volta para mais uma edição do programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, o programa que aos sábados e domingos no YouTube a gente coloca para vocês assistirem aqui às 8h30 da manhã. Esse programa um pouquinho mais longo do que os fagulhas tradicionais, porque o Sidney responde, eu repergunto e a gente vai batendo aquele papo aí de no máximo de 10 minutos para baixo. Aí a gente consegue aí, pelo menos no que diz respeito ao tempo do programa, trazer para vocês a nossa ideia do programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Sidney, hoje nós trazemos aqui um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Eu vou ler aqui, depois você segue aí com a sua resposta e a gente vai batendo papo dentro do nosso programa de hoje. Versículo 23. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. E a nossa pergunta de hoje em cima desse texto é a seguinte: muitas coisas poderiam ser resolvidas tanto no mundo material quanto no mundo espiritual se essa dica fosse seguida, independentemente se tem alguma oferta a ser feita ou não, mas um sentimento de rancor ou alguma coisa parecida com um irmão, com um parente, com um amigo. Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Nós conversamos sobre isso num programa anterior, em que você perguntou se bastaria frequentar a igreja ou homenagear Jesus de uma forma ou de outra. Eu acho que a pergunta está respondida assim. Nós podemos sim homenagear Jesus, cantar o seu nome, bater palma, podemos orar, conversar com os mentores de Jesus, os enviados dele, mas se a gente estiver descumprindo as suas normas, as suas propostas de vida e de uma forma assim assintosa, se nós continuarmos a descumprir as suas sugestões em nosso coração, de nada vai adiantar qualquer homenagem que venhamos fazer em relação a ele, Theo. Ô Sidney, e lembrando aqui, né, tivemos a passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta, ele deixou aí, vamos dizer assim, ele trouxe a receita básica ali, que através daquela receita você pode tanto melhorar ela, como você pode não seguir e até muitas vezes deturpar essa receita. Você acha que a receita de Jesus foi simples? Tipo, ó, façam isso, isso e isso, e isso acontecerá. E mesmo assim a gente não seguiu? Na verdade, por trás das palavras de Jesus, hoje está provado que ele trouxe ensinamentos lá da antiga Grécia, dos sábios da Grécia. Ele trouxe o que foi possível aproveitar das normas de Moisés, do Velho Testamento. Enfim, Jesus, não podemos esquecer, é uma criatura de alto poder intelectual, psicológico, conhecia como ninguém a figura humana, e ele, mesmo com toda essa bagagem, com todo esse gabarito, ele trouxe uma mensagem bem simples. Richard Simonetti costumava dizer que era difícil escrever fácil. Isso para Richard, que é uma criatura muito culta, de um desenvolvimento extraordinário. Agora imagine Jesus, com todo o seu conhecimento, a dificuldade que ele deveria encontrar para trazer uma mensagem simples. E nós podemos perfeitamente resumir a mensagem de Jesus só observando essas anotações que você falou de Mateus, que se encontra no capítulo 5 e 6, se não me engano, pelo menos em Mateus, nos trazendo o Sermão da Montanha. Ali está a síntese de todo o ensinamento de Jesus. E se você quiser ainda deixar mais sintético o ensinamento dele, basta lembrar-se de uma frase dele: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Aí está a síntese simples de tudo dos ensinamentos de Jesus. Olha a dificuldade que ele teve, com todo o gabarito, toda a intelectualidade dele, que superou a todos os sábios que passaram pela terra, e mesmo assim ele conseguiu trazer um arroz com feijão fácil de ser entendido. Então a receita dele, Theo, graças à sua didática, graças ao seu conhecimento, foi bem simples. Agora,
estamos aproveitando essa lição, aí já é outra conversa. Ô Sidney, e nesse texto aqui, porque no caso, vamos imaginar um personagem, estava ali levando a sua oferta, mas aí ao se lembrar que tinha alguma coisa com o amigo ou o amigo com ele, o certo é ir lá primeiro, resolver, para depois voltar a fazer a oferta. Então quer dizer que não adianta muitas vezes a gente fazer alguma coisa achando que tá seguindo Jesus, como a gente já conversou em um outro programa, enquanto esse ponto aí não tão legal ainda tá ali atrapalhando. Então quer dizer, não adianta, tudo bem, tem que buscar a Deus, tem que seguir os preceitos de Jesus, mas passa por isso daí também, né, Sidney? Tem uma certa questão de perdão incutida nesse texto de hoje, né? Ah, totalmente. Parte exatamente do perdão. Há um trio terrível do qual nós não conseguimos nos afastar. Ou então a gente se afasta ligeiramente, depois volta para ele. Que trio que é esse? Coloca 3 letrinhas só. Evo, egoísmo, vaidade e orgulho. Aí, nessas 3 letras, concentram-se todos os defeitos do homem. E o egoísmo está por trás de tudo. E quando você não consegue superar as pessoas que estão à sua volta, as mágoas que você tem no seu coração, e aí não adianta nada você querer ficar de bem com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus. Realmente, essa passagem de Mateus, ela é muito significativa. E não adianta nada eu da boca para fora ser um bom homem. Eu vou te dar um exemplo. Minha esposa, de longe, estava acompanhando o comportamento de um elemento de uma determinada religião e lá dentro do recinto religioso, uma pessoa inatacável, pessoa sorridente, simpática, com muita empatia. E aí, dias depois, a minha esposa acompanhou o comportamento desse indivíduo em relação à esposa dele, porque por coincidência ele passou bem em frente à nossa casa. Uhum. E a maneira como ele estava tratando a esposa não era a mais adequada. Ai, meu Deus! De que adianta o indivíduo ir lá, fazer o bem, pregar o bem e desenvolver? Tudo isso tem mérito, sem dúvida, mas a gente tem que ser bom dentro da igreja e fora da igreja, principalmente com o próximo e principalmente com o próximo mais próximo, que é o seu familiar. E para começar aí, já partir para os finalmentes, né? Como a gente partiu aqui, essa questão, eu imagino também que vai fazer a doação, mas primeiro reconcilia-te com o teu irmão. Suponhamos que no momento ali próximo de um desencarne, se chegar do outro lado com esse sentimento sem a reconciliação, também complica. Então, essa questão pode ser usada tanto a gente aqui, quanto possivelmente numa chegada no mundo espiritual, né, Sidney? Eu tô passando exatamente por essa fase. Alguns filhos meus não tiveram um comportamento que me agradou. E aí eu dei uma gelada neles. Aí eu pensei comigo, se eu desencarnar essa noite com esse sentimento, eu vou me arrepender muito. E ontem à noite, da noite de antes de ontem para ontem, pela primeira vez na vida eu sonhei com meu avô materno. Nunca havia sonhado com ele. Eu acho que ele veio me trazer um puxão de orelha. Ele veio me alertar. Meu filho, daqui a pouco você desencarna e você levar essa mágoa no seu coração, aqui de cima você vai se arrepender muito. Arruma a tua vida aí embaixo. Então, é um ensinamento meu, do meu avô para mim, me chamando a atenção. Então, realmente você tem razão, Theo. Se a gente faz de conta que é cristão, mas não age como cristão, aí, meu filho, a coisa pode pegar. Olha, muito obrigado você que nos acompanhou até agora. A gente gostaria que, se você tiver gostado também do nosso vídeo, pudesse deixar um like, deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas que possam conhecer o nosso trabalho. E na semana que vem, no sábado, às 8h30, estaremos de volta para mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.